Ele usou 20 mil reais do seu cheque especial para criar uma escola de inglês para adultos, a WiseUp. Isso há 20 anos no Rio de Janeiro. E em 2 décadas construiu um verdadeiro império, que acaba de ser negociado com o grupo Abril Educação por quase R$1 bilhão. Nós vamos conversar com o empresário Flávio Augusto da Silva, fundador da WiseUp. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Uma história de empreendedorismo. Você começou cabecinha de alfinete, é isso mesmo? Muito obrigado pelo convite. Bom, é sempre bom lembrar os primeiros passos que demos lá na década de 90. Você já era professor de inglês, né, Flávio? Não, nunca dei aula de inglês. Nunca dei aula de inglês. Na realidade, surgiu o inglês, então, um curso de inglês para você montar esse império que você acaba de negociar com a Abril Educação? Pois é, eu não tinha a menor intenção de trabalhar com alguma coisa relacionada a ensino de línguas. Não era parte do escopo de nenhum plano que eu tivesse na minha adolescência e nem no início da minha juventude. Pra você ter ideia, eu estava começando a estudar ciência da computação. Eu estava indo por um outro caminho, quase fui oficial da Marinha, passei 2 anos no Colégio Naval. Acasos, hein? Enfim, mas eu estava pronto para ir para São Paulo, ia estudar na Unicamp, ciência da computação, e quando me apaixonei pela Luciana, com quem estou casado até hoje, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou para São Paulo coisa nenhuma, eu morava no Rio de Janeiro, não é? Eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro, e curtindo o meu amor. Curtindo o meu amor. Mas o inglês surgiu como? Então, eu fui procurar um emprego para poder pagar o cinema, para poder pagar como... Para viver? Para poder, não, eu morava com meus pais, eu tinha 18 anos de idade, não é? E como todo jovem da periferia, estava ali, enfim, tinha uma situação bem difícil, não é? E eu arrumei um emprego para poder pagar o cinema, para poder... Onde você morava, fisicamente? Eu morava num bairro no Rio de Janeiro chamado bairro Jabur, entre Bangu e Campo Grande, bem na periferia do Rio de Janeiro. Não é? Então ali eu fui arrumar um bico, e esse bico foi num curso de inglês. Comecei a trabalhar numa escola de inglês no centro do Rio de Janeiro. Meu trabalho era na área comercial, trabalhava com vendas, meu trabalho era prospectar novos alunos para aquela escola. Não é? Então comecei a trabalhar ali, gastava 4 horas por dia no trânsito. 2 para ir, 2 para voltar. 2 para ir, 2 para voltar. E eu não tinha a menor ideia que eu estava entrando ali uma porta... que mudou a sua vida. Que mudou a minha vida completamente. Agora, Flávio, e a partir daí? Estamos falando o quê? O WiseUp tem 20 anos, isso aqui é uns 22 anos, mais ou menos? Isso. A WiseUp nasceu em 95, na realidade completou 18 anos. Né? Essa minha história começou há 20 anos. Na realidade, 22 anos. Você está com que idade hoje? Eu tenho 41 anos de idade. 41 anos. Agora, exatamente. Voltando ainda no tempo da pobreza e da dificuldade. Hoje você é um homem rico, bem-sucedido. Nós vamos contar um pouco essa trajetória até chegar aos dias de hoje. Mas, no início, como é que você tomou a decisão de um modesto empregado, onde você, na verdade, tinha um bico, você era um vendedor, provavelmente comissionado, provavelmente nem salário você tinha, era 100% comissionado. Como é que foi essa trajetória até vir aquele ímpeto de dizer, este é o negócio? Bom, em primeiro lugar, eu comecei a trabalhar ali, ninguém me apoiava naquele trabalho, porque não era um trabalho desejável, não era um trabalho glamuroso que alguém pudesse recomendar para uma pessoa. Mas eu me encontrei naquele trabalho. Na realidade, eu buscava alguma coisa voltada para a tecnologia, mas eu me apaixonei por relações humanas, me apaixonei pelo contato humano, inclusive pelo produto. Embora eu não tivesse uma relação íntima com a língua inglesa... Você não falava inglês. Eu não falava inglês. Não é? Eu tinha a tarefa de apresentar aquele produto para as pessoas. É a situação mais incômoda do mundo, né? O senhor veio fazer o quê aqui? Eu vim de um curso de inglês. O senhor fala inglês? Não. Mas essa era a minha realidade. Mas eu acho que o senhor tem que falar. Isso, eu acho que você precisa falar. E essa era uma realidade de muitas pessoas que vêm da periferia. Ela não tem oportunidade, ela não tem acesso às coisas. Mas, na realidade... Tem a vontade, né? Ela tem aquela vontade. Então, naquela minha experiência, naquele primeiro momento, eu fui muito bem sucedido. Não é? Então, eu escalei os cargos que a empresa oferecia, existia um plano de carreira, eu cheguei até ser diretor dessa empresa com 21 anos de idade. Não é? Então, ou seja, o que me levou lá foi porque eu queria pagar o cinema para namorar. Tinha uma necessidade. Tinha uma necessidade. Isso era real. Mas chegando ali, eu já cumpri meu primeiro objetivo, que foi me casar com a Luciana. Com 20 anos me casei. E quando eu fiz 23 anos, eu era diretor dessa empresa, já trabalhava aí dirigindo algumas cidades daquela rede. Já tinha o seu carro? Tinha meu carro, nessa altura já saiu do ônibus. Já tinha saído do ônibus, exatamente. Agora, e o momento de ser empreendedor? Porque esse é um momento difícil. Você que está nos assistindo, que já é empreendedor, você que sonha em ser empreendedor, o momento em que você tem que tomar a decisão de sair
de certa comodidade do emprego. Estou dizendo uma certa, não quero afirmar isso, mas há uma certa tendência. Bom, eu estou cômodo, eu estou bem, por que eu vou arriscar? Quando foi esse momento, você falou, é a hora de arriscar e eu vou buscar o dinheiro aonde for necessário para poder montar o meu negócio? Bom, eu tinha, como eu te falei, eu tinha 23 anos. Nessa altura eu ganhava cerca de $7.000 por mês, esse era meu salário, era um salário razoável para quem, muito bom, inclusive, para quem tinha 23 anos de idade, com quem já era muito mais do que eu já aspirava quando eu quis arrumar aquele bico, não é? Mas eu tive uma visão de que nós podíamos criar um produto que era um produto voltado para o público adulto, que proporcionasse um ensino da língua mais rápido, não é? Já que eu tinha percebido naquele momento que estavam existindo algumas transformações no mundo e no Brasil. Estou falando da década de 90, Sim. Início da globalização, início da internet, início das vindas das empresas internacionais para o Brasil, quando o inglês deixou de ser algo recomendável para ser uma necessidade. As pessoas passavam a ter necessidade de falar a língua para poder ter acesso a uma oportunidade de trabalho, ou até para manter aquela que ele tinha, porque muitas empresas vinham sendo adquiridas por empresas internacionais e o inglês se tornou uma necessidade. O que eu observei? No mercado, as escolas de inglês elas tinham cursos de 6, 7 anos de duração. Então, o público adulto não podia esperar 6, 7 anos. O cara que estava no mercado, se ele levar 7 anos para falar inglês, ele estava morto, estava fora. Até porque, muito provavelmente, ele não faria 7 anos. Ele não faria ele 7 interromperia. anos. Então, nós justamente nos posicionamos aí, uma escola de inglês voltada para o público adulto. Mas isso você fez, com aquela escola para a qual você trabalhava, ou você se desligou e montou um negócio? Não, aquela escola ela foi uma grande inspiração, né? Ela foi uma grande... uma escola, principalmente, meus primeiros passos profissionais foram dados ali. Mas essa decisão... Só que essa escola não tinha um produto adequado para isso. E aí você montou, e não tinha intenção de... Eu decidi sair, pedi demissão, não é? Entreguei ali aquele salário que eu tinha, que era cômodo para mim, e movido por essa visão, eu fundei a WhatsApp em 1995. Mas a WhatsApp tinha o quê? Uma sala, um salão? Onde é que você dava o curso? Pois é, a gente tinha pensamentos muito grandes desde o início, né? Quando você fala a gente, o quê? Você e sua esposa? Eu e minha esposa. Né? Nós fomos os únicos sócios ali, né? Nós tínhamos Ela falava inglês ou também não? Falava um pouquinho melhor que eu. Né? Falava um pouquinho melhor. Extraordinário. Não, mas é a mesma coisa. A gente a gente estava movido por uma convicção, não é? Quando o empreendedor, isso é fantástico. O empreendedor, quando ele está movido por uma convicção, ele enfrenta qualquer situação. Concordo. Mesmo que ele não domine 100% aquilo, a convicção é de tal maneira. Claro. Eu acredito, eu confio e o entusiasmo e a fé que isso leva adiante. Mas nós tínhamos, João, uma equipe pedagógica muito competente, não é? Eu tinha ali comigo já um networking desse setor, porque eu trabalhei 4 anos. E nós montamos ali uma equipe pedagógica que desenvolveu a primeira metodologia. Mas vocês alugaram uma sala? Não, nós alugamos um andar, na esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Mas você tinha dinheiro ou não? Não tinha dinheiro. Alugou sem dinheiro? Eu tive que achar um louco que me alugasse, porque na realidade... Você ainda precisava... Você tem um fiador, para isso. Como é que ia ter um fiador para uma sala de 400 metros quadrados na esquina com a Avenida Rio Branco? Não é? Na realidade, eu não tinha esse fiador. Então, a gente teve que conversar, tomamos muitos nãos, né? Muitas pessoas não acreditavam no projeto, não é? E abrimos a primeira escola. A primeira escola a gente colocou mais de 1.000 alunos já no primeiro ano. Não é? E já no 9º mês a gente abriu a segunda unidade, pegamos um andar na Avenida Paulista. Ou seja, ganhou velocidade, já ao término do primeiro ano você já tinha velocidade. Isso, exatamente. A segunda escola a gente abriu na Avenida Paulista, pegamos um 4º andar de um prédio. Você veio para São Paulo. E já viemos para São Paulo. Não, eu lembro que 2000 nada, estou falando de 1995. Dezembro de 95, nós assumimos um aluguel, condomínio IPTU, a um preço de 20 a 21 mil dólares, a moeda da ocasião. E mesma coisa, tivemos que encontrar alguém, um corajoso, que sentasse na frente de um menino de 23 anos. Vou aceitar alugar para você. Vou aceitar alugar mesmo sem todas as garantias. Sem todas as garantias. Nós botamos mais de 1.500 alunos na segunda escola. Extraordinário. Né? Então, nós vamos continuar nessa bela história de sucesso do Flávio Augusto da Silva, que foi o fundador da rede de escolas de inglês WhatsApp, que ele recentemente vendeu para o Grupo Abril Educação, do qual ele se tornou, além da venda, ele se tornou acionista, inclusive, também. Hoje é o 2º maior acionista individual do Grupo Abril Educação. Uma venda, isso foi noticiado, quase R$1 bilhão. É mais uma história de empreendedorismo que você toma conhecimento aqui no Show Business. E daqui a pouquinho nós vamos voltar com esta maravilhosa história do Flávio com a rede de escolas de inglês WhatsApp. Show Business volta já já.
O WhatsApp hoje é uma marca que pertence à Abril Educação, a qual adquiriu por quase R$1 bilhão do Flávio, e ele se tornou acionista e membro do board da Abril Educação. Flávio, toda a história de empreendedorismo tem um momento de dificuldade, ou vários momentos de dificuldade, mas tem aquele onde você quase desiste, porque a dificuldade foi maior do que o seu próprio fôlego, do que a vontade, e algo acontece que permite ao empreendedor ou aos empreendedores não desistir. Isso aconteceu com você e com a sua esposa? Olha, a nossa história eu posso classificar como uma história de superação, porque eu gosto de falar, inclusive para os jovens que estão iniciando, que é claro que as barreiras para você fazer acontecer o seu projeto, o seu sonho, elas sempre vão existir, são muito grandes. Mas a nossa história é uma história de superação porque desde o início, sem dinheiro, a gente acreditou num projeto e a gente tinha que vender, a gente tinha que prospectar alunos para poder pagar o salário das pessoas, para poder pagar a nossa vida pessoal. Você começava devendo. Já começava devendo bastante. Não é? Na época foram R$20 mil do cheque especial a 12% de juros ao mês, esse foi o nosso capital inicial. Não é? Então, realmente é um dinheiro bastante caro e a gente tinha que fazer isso acontecer e multiplicar e tinha que gerar faturamento rapidamente. Então, assim, mas rapidamente, até o final do terceiro ano, a gente já tinha aberto 24 escolas próprias. Era uma média de uma escola inaugurada a cada 45 dias nas principais capitais do Brasil. Isso entre 1995 e 98. Quando aconteceu em 98, a gente deu uma parada, porque 24 escolas, a gente já tinha aí cerca de 400 a 500 funcionários diretos nossos. Eu tinha, na ocasião, 26 anos de idade e a Luciana, 23. Não é? Então, a gente deu uma parada, deu uma estruturada, deu uma organizada no negócio e a partir de 2000 a gente começou a entrou no modelo de franquias. Não é? Com o modelo de franquias, a gente ganhou mais velocidade, chegando aí a quase 500 unidades agora em 2013. Agora, um outro fator, além de franquia, que me chama a atenção é a coragem no investimento em marketing. Vocês foram para a televisão. A partir de um certo momento, vocês tiveram a ousadia de ir para a televisão. Um canal de ampla repercussão, caro. A televisão não é uma mídia barata, é uma mídia cara. Para produzir já custa caro, para veicular custa caro, ou melhor, tem um seu investimento bem realizado. E vocês, além de tudo, foram buscar personalidades para representar a imagem da WhatsApp. Esta coragem de marketing foi determinante para esse crescimento acelerado e a consolidação da WhatsApp? Isso foi uma etapa do processo. Não é? Nós temos um modelo de negócios que já define uma verba de marketing de acordo, é uma proxy do nosso faturamento das nossas editoras. Não é? Nós já tínhamos ali musculatura para entrar, a gente já entrou com verba. Né? Nós investimos nos últimos 4 anos cerca de 120, 130 milhões de reais em marketing, que eu acho que isso trouxe ao conhecimento do público a existência do nosso produto, não é? E, portanto, contratamos, sim, personalidades, pessoas que pudessem ter uma identificação com o nosso produto e também uma identificação com o público. Isso acelerou o processo. Acelerou o processo. Encurtou o caminho e reduziu o investimento também. Nós crescemos 250% nesse período de 4 anos. Extraordinário. E foram disputadíssimos. Quando, da aquisição feita por Abril Educação, o grupo Multi, que detém, hoje o seu concorrente, que detém marcas como Wizard, como outras marcas, Yazid, etc., estava disputando também essa aquisição. A Abril foi mais rápido, o Manuel Murim, meu amigo, gosto muito dele, foi mais rápido e conseguiu finalizar a negociação com você e adquirir o grupo. E daqui para frente, quer dizer, você hoje é um homem rico, bem-sucedido, bem situado, mas ainda muito jovem, ou seja, a aposentadoria não deve estar nos seus planos. De forma alguma. Aliás, eu nunca vi empreendedor buscar aposentadoria, senão não é empreendedor. O empreendedor está sempre pensando no próximo passo, no que ele vai construir, isso é o que anima o batimento cardíaco do empreendedor. E o que vai acontecer agora com o Flávio? Bom, primeiro daqui para frente, como você falou, eu sou o segundo maior acionista da Abril Educação. Um projeto que eu acredito bastante, que eu acredito a ponto de estar investindo forte nesse projeto. Acreditar. É um projeto muito bem consistente, muito bem estruturado. E bem dirigido, hein? Bem dirigido. E gestão é tudo, hein? Isso. E a WhatsApp, ela está muito bem recebida, foi muito bem recebida na Abril Educação e não tenho dúvida alguma que ela vai continuar crescendo bastante. E com relação a isso, eu vou continuar colaborando com a WhatsApp, colaborando com esse setor de idiomas, onde nós temos o conhecimento de que ainda há a intenção da Abril Educação de adquirir outras marcas, então eu ainda vou permanecer colaborando com esse processo de crescimento. Agora, além disso, o meu lado empreendedor, ele é bem latente, é muito forte.
eu estou bastante envolvido já há 2 anos com o movimento de empreendedorismo. Eu sei que você é bastante afinidade. Eu tenho muito entusiasmo com o empreendedorismo, sobretudo, João, com o jovem. Eu acredito que, como eu vim da periferia, como eu andei de trem cheio, não é? Como eu conheço a realidade de um jovem que não tem oportunidade, não é? Eu, de repente, através de uma oportunidade, uma janela se abriu para mim. Agora, eu tenho certeza que muitos jovens, eles podem, através da informação, principalmente compartilhada por quem já chegou lá, pode adiantar muito o processo dele. É uma ajuda, é um apoio. Isso é mais do que um cheque especial. Muito mais que um cheque especial. É o banco de conhecimento. De conhecimento, de apoio, de confiança. Faz toda a diferença. Encorajamento. Faz muito bem de se dedicar a isso. Isso. Envolvido com isso, eu estou aí com mais de 1 milhão de jovens no Brasil, compartilhando conhecimento com essas pessoas numa rede social, não é? E tem sido uma coisa muito prazerosa, porque é algo que eu faço sem fins lucrativos, eu compartilho e tem sido muito interessante. Agora, eu pretendo me dedicar bastante a isso daqui para frente também. É uma forma de eu devolver à sociedade, em especial o jovem, aquele garotão de 18 anos, 19, porque eu remeto a essa época, não é? que eu tive. Essas pessoas, elas tenho certeza que tem grandes empreendedores aí espalhados pelo Brasil. E o outro ponto é que eu já moro nos Estados Unidos já há 3 anos. Comprou um time de futebol na Flórida. Na Flórida. Orlando City. O meu filho joga futebol e durante esses 3 anos eu fui motorista dele durante os fins de semana para poder levá-los nos torneios que ele participou. E aí eu tomei conhecimento do futebol nos Estados Unidos, porque como brasileiro, como todo brasileiro que é um bom técnico de futebol, não é? Eu comecei a observar os números nos Estados Unidos e fiquei impressionado. Em primeiro lugar, é que hoje existem 24 milhões de crianças entre 5 e 24 anos de idade que estão praticando regularmente futebol. O que já torna o futebol, o soccer, lá nos Estados Unidos, o esporte mais praticado da América. As pessoas acham que é o basquete, futebol americano. Não, o futebol já é o esporte mais praticado na América, de longe, deixando os outros esportes... Ele só não tem ainda o brilho das conquistas internacionais. É o que falta. Mas isso aí, meu querido, você pode ter certeza consequência. Que é uma construção... Com essa geração de 24 milhões de praticantes. Exatamente. Bom, outros números interessantes. Quando eu vou lá para o esporte profissional, que a MLS, a Major League Soccer, que é a principal liga profissional de futebol nos Estados Unidos, eu também fiquei impressionado com os números. A MLS hoje é a liga que mais cresce no mundo, hoje. Pra você ter ideia, Campeonato Carioca tem uma média de 2.300 torcedores por jogo, isso em 2012. É nada, né? Campeonato Paulista, 5.000 torcedores em média por jogo. Campeonato Brasileiro, que é a principal liga brasileira, tem 12.500 torcedores de média por jogo. A MLS, em 2012, nós tivemos mais de 18.000 torcedores por jogo, em média. Ou seja, o público presente nos estádios nos Estados Unidos é 50% maior do que o Campeonato Brasileiro. Mercado de consumo extraordinário. É o maior mercado do planeta, agora se desenvolvendo com o maior esporte do mundo, não é? Então, a minha decisão de investir no futebol lá deve-se ao fato de que eu creio que em 2022 a MLS, a Liga Americana, será a principal liga do mundo. Isso em termos de atendimento, de faturamento, porque o negócio lá é muito bem estruturado. Não é? Eu comprei o clube, nós estamos fazendo o projeto para entrar na MLS em 2015, ou seja, eu passo a ser sócio da MLS, porque os donos dos clubes são sócios da MLS. Não, lá é uma estrutura altamente profissionalizada. É uma estrutura profissionalizada, é empresa com fins lucrativos, não é? Muito bem definido. E o futebol é tratado como um produto, o torcedor como um cliente e o jogo como um espetáculo. Que é o correto. Esse é o correto. Dizer, essa visão tripartite correta. E você ainda tem a vantagem de um celeiro de craques, que é o Brasil, onde você vai poder buscar jovens também que possam ter interesse em migrar e atuar junto com jovens americanos e fazer disso um business extraordinário. E vamos estrear em 2015 com uma estrela brasileira de expressão mundial. Esse é o projeto. Já tem como meta. E olha, o Flávio é daqueles sonhadores que todo grande empreendedor é um sonhador. Ele trabalha com sonhos, nem com metas, são sonhos. E os sonhos são bons exatamente para você persegui-los. É isso ou não? Você não acorda todo dia com a vontade de esse é o sonho e esse eu vou realizar? O que faz um empreendedor ali, puro sangue, despertar é a vontade de fazer a diferença onde quer que ele esteja. É isso. E olha, eu tenho dito sempre, não é nem a consequência financeira. Essa é um resultado, é a vontade de fazer. E a vontade de ser reconhecido como alguém que fez bem feito.
Confere? Maravilha. Flávio, João, muito obrigado, sucesso para você. Muito obrigado. Você tenha muito pelo êxito convite. nos Estados Unidos. E Sucesso. aqui também com o WhatsApp, onde você continua como acionista na Abril Educação. Fique ligado, Show Business volta na próxima semana, no mesmo horário, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Uma boa noite, ótima semana para você. Tchau.